Olá, meu nome é Wagner da Silveira e eu fui convidado para contar para vocês o dia incrível e inesquecível em que a graça do Senhor Jesus me encontrou. Eu fui criado, eu nasci num lar cristão, meus pais sempre frequentaram as reuniões com os irmãos e desde que eu me entendo por gente, eu ouço do Evangelho, eu ouço da graça do Senhor Jesus, eu ouço que o Senhor Jesus morreu na cruz para salvar a todos nós, eu ouço falar de Deus Pai que manifestou amor, dando o Senhor Jesus, o seu Filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E eu conheci o Senhor Jesus aos 9 anos de idade. Por que eu falo que eu conheci o Senhor Jesus aos 9 anos de idade? Sendo que eu ouço do Senhor Jesus desde muito antes, desde que eu nasci, porque foi aos 9 anos que o Senhor Jesus começou a fazer morada no meu coração. Foi aos 9 anos em que eu tomei a decisão de aceitar o Senhor Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Eu entendi que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu quero contar como que eu cheguei a essa conclusão, como que foi tomar essa decisão, em que momento que eu fiz isso. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que nisso tudo não há mérito nenhum meu. Nada disso. Eu não fiz absolutamente nada, inclusive eu não merecia e não mereço essa graça, esse privilégio que é ser filho de Deus. Todo mérito é do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e verteu o sangue dele para salvar a mim e a você também. Mas eu gostaria de começar lendo Mateus 11, versículos 28, 29 e 30. O primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas são palavras do Senhor Jesus Cristo, e é o convite que ele faz e que ele fez a mim na noite do dia 7 de dezembro de 2003. Vinde a mim. Alguns meses antes do dia 7 de dezembro de 2003, meu irmão, ele confessou-se salvo. Ele disse com muita alegria para mim, para os meus pais, que havia aceitado o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador dele. Pasmem, mas para mim não foi o dia mais feliz. Não porque ele havia compreendido da salvação, mas porque eu ainda não havia compreendido. E meus pais sempre falaram da pessoa do Senhor Jesus para mim, sempre falaram para mim da importância de aceitar o Senhor Jesus, da necessidade de aceitar o Senhor Jesus, mas eu não entendia. E pessoas iam se salvando e crendo no Senhor Jesus e eu ainda não, e aquilo para mim era desesperador. Por quê? Porque eu entendia que se o Senhor Jesus viesse naquele dia, ou naqueles dias, a qualquer momento, se o Senhor Jesus Cristo viesse, a vinda dele era iminente, e eu entendia que o Senhor Jesus viria para buscar a sua igreja, para buscar aqueles por quem ele morreu e que haviam crido nele, eu tinha certeza de que eu ficaria. Eu não iria. E o meu destino seria a condenação eterna. Disso eu tinha muita clareza. E isso não me causava um sentimento muito bom. E eu queria entender como que as pessoas simplesmente criam no Senhor Jesus. Era realmente tão simples assim? Era realmente tão fácil? E quando meu irmão falou que aceitou o Senhor Jesus e eu me desesperei, e além dos meus pais, meu irmão não estaria mais ali, e fui criado numa família tradicional cristã e todos, se não a maioria, já tinham aceito o Senhor Jesus, e
eu estava ficando sozinho. Mas meus pais sempre me alertaram. Aceita o Senhor Jesus, é um passo de fé. É um passo de fé. Confiar, depositar a confiança total e inteiramente no Senhor Jesus, era isso que eles me diziam. E no dia 7 de dezembro, ouvindo uma pregação do Evangelho e traçando vários contrastes entre aquilo que eu via, eu vivia e ouvia dentro da minha família, dentro da congregação com os irmãos, e aquilo que eu via fora dali, ou seja, na escola, que na época eu apenas estudava, era tudo muito diferente, havia um contraste imenso. E as coisas que eram corretas para os meus amigos eram errados em casa, enfim, havia um contraste muito grande. Meus pais sempre me alertaram que o mundo não combina com o cristão. O mundo não fecha com o cristão. E as coisas sempre vão ser contrárias. E era realmente o que eu via. E eu não queria viver para o mundo, e eu queria aceitar o Senhor Jesus. Então a minha mãe falou para mim que eu pedisse entendimento ao Senhor Jesus. E ela me apresentou um texto de Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ora, também aqui são palavras do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está falando para pedir, e se a gente pedir, a gente recebe, se a gente busca, a gente encontra. Por que não fazer isso então? E eu comecei a buscar ao Senhor Jesus. Eu comecei a interceder para que o Senhor Jesus me esclarecesse, e na noite do dia 7 de dezembro de 2003, o irmão fez uma pergunta, o irmão que estava pregando, ele fez uma pergunta na pregação que foi determinante para mim. E ele perguntou: onde você vai estar na próxima reunião de pregação do Evangelho? Para muitos essa frase pode até não fazer sentido, mas para mim foi a virada da chave. E eu compreendi naquele momento que o Senhor Jesus morreu na cruz em meu lugar para me salvar. E se eu não estivesse naquela reunião, e se o Senhor Jesus tivesse vindo, eu estaria com Ele no lar celestial. E eu aceitei então a obra que o Senhor Jesus consumou na cruz, em meu lugar, em teu lugar, e naquele momento eu fui salvo pela grande graça do Senhor Jesus, pela grande graça e misericórdia de Deus. E mérito em mim não há nenhum. E algo que eu gostaria de deixar bem claro é que aos 9 anos de idade eu não conhecia muito das Escrituras, como ainda não conheço, e tenho muito a aprender. E você também não precisa conhecer muitas coisas das Escrituras, conhecer a Bíblia toda, não. Venha ao Senhor Jesus como você está. Apenas depositando nele sua confiança, assim como uma criança de 9 anos pode depositar sua confiança, o Senhor Jesus, Ele quer salvar a mim, como Ele fez, Ele quer salvar a ti, porque isso é graça. Então, esse é o testemunho da minha confissão de fé, e desde os 9 anos de idade, eu tenho plena certeza que, seja qual for o momento em que o Senhor Jesus vier, e Ele está vindo, perto está a volta do Senhor, eu estarei no lar celestial para sempre, com o Senhor Jesus, com Deus e Pai, e com todos aqueles que foram alcançados pela irresistível graça de Deus.